Fala, contador, contadora! Você quer aprender como reajustar os seus contratos de contabilidade sem drama, sem medo do seu cliente reclamar, aumentando as suas receitas de maneira justa. E tudo isso com um modelo de contrato, de reajuste, de notificação. Eu vou te disponibilizar nesse vídeo. É um dos vídeos mais importantes para você que é empresário da contabilidade. Então seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal Contabilidade Consultiva. O meu nome é Pedro Neri, eu também sou empresário contábil e eu ajudo empresários como você a crescerem na contabilidade, a conquistar novos clientes, aumentar o seu faturamento e ter mais lucro com uma empresa que funcione sem você ficar preso no operacional o tempo todo. Se você quer prosperar como empreendedor contábil, esse é o canal certo. Eu já quero te pedir para você tocar aqui no botão vermelho e inscreva-se, porque tocando aqui você vai ser avisado nos próximos vídeos como esse, em que eu ensino um método prático para você melhorar a gestão e o crescimento da sua empresa contábil. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, toca aqui embaixo para se inscrever, deixa o joinha se esse tema interessa para você, porque ele me dá um feedback muito importante. E também, se você quer participar dos nossos eventos, nós fazemos eventos presenciais e eventos online. Eu vou colocar aqui embaixo o link para você se cadastrar e ser avisado sobre nossos próximos eventos. Quem sabe a gente não pode estar junto, inclusive no Contabilidade Consultiva ao vivo, o nosso evento presencial que acontece uma única vez por ano. E lá a gente reúne mais de 3.000 empresários contábeis como eu e você, para trocar experiências práticas do campo de trabalho e lá a gente aprender com acertos e erros uns dos outros. Se você quer melhorar a gestão, quer crescer mais na contabilidade, eu te vejo lá no Contabilidade Consultiva ao vivo. É um evento presencial com vagas limitadas. Você tem que garantir o seu ingresso logo para você poder participar. E vamos falar agora sobre como reajustar os contratos da sua empresa contábil de maneira que isso funcione melhor para você. Porque tem muito contador, inclusive, que não reajusta contrato. Você já conheceu algum contador que não reajusta contrato? Às vezes você olha no espelho e você vê esse contador, né? Pois bem, vamos resolver isso agora. O reajuste do contrato é uma das ferramentas mais importantes para você garantir o equilíbrio econômico-financeiro da tua relação com os seus clientes. Então, reajustar um contrato é um direito seu. Direito previsto lá no Código Civil para manter esse equilíbrio econômico-financeiro. Direito previsto no seu contrato de serviços contábeis. Inclusive, se você não tiver um bom contrato, eu vou dar de presente hoje para você. Mas o reajuste do contrato ele é necessário para garantir o equilíbrio entre as partes. Se você tem um serviço contábil que está sendo prestado e ele não está tendo reajuste, você está perdendo capacidade financeira. E essa capacidade financeira, ela impede você de contratar bons profissionais, ela impede você de ter a sua remuneração justa, impede que você tenha bons softwares para dar segurança para você, para dar produtividade. Então, reajustar o contrato é indispensável para você como empresário contábil. E eu digo além, é também indispensável para o seu cliente. Por mais que o cliente aumente o preço, né, no reajuste ele vai pagar mais caro, mas é para a segurança dele, para garantir que ele tem uma empresa contábil que dá para ele o seguro necessário para ele poder tocar a operação. Então, o reajuste de contrato é muito importante. E só com o reajuste de contrato você já consegue aumentar o seu faturamento, porque depois de 12 meses ou na virada do ano, você consegue aumentar o faturamento da sua empresa contábil e dá para ela um novo fôlego. Ao passo que os contadores que não reajustam contratos, muitas vezes eles vão perdendo poder, capacidade financeira, e daqui a pouco tem um negócio que com a margem muito apertada, não sobra dinheiro para nada, porque justamente não está reajustando contratos. Então, reajustar é fundamental para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da tua relação com o seu cliente, para garantir a segurança financeira do seu negócio, a tua segurança financeira, no final das contas, a segurança financeira da sua família, que também depende da sua empresa. Então, bora reajustar esses contratos. Hoje você vai sair daqui com um passo a passo de como fazer isso para que você possa fazer com segurança, com profissionalismo, com o nível de maturidade que você precisa levar para o teu cliente. É essa a nossa entrega de hoje nessa nossa transmissão, que inclusive já vou te pedir desculpa pela minha voz estar rouca, passei o dia todo em reunião, mas eu estou aqui cumprindo meu compromisso com você, que é te municiar com informação, com ferramenta, com conhecimento. Então, cara, bota o joinha aqui embaixo, isso é realmente muito importante para mim. Vamos lá. Quando a gente reajusta o contrato? Vamos falar das datas. Existem diferentes formas de reajustar contratos, tá? Via de regra, os contratos de prestação de serviços, que são contratos continuados, esses contratos eles se reajustam com 12 meses de vigência. Então, essa é a prática de mercado. Existem alguns contratos que prevê o reajuste em marcos, em datas específicas. Então, por exemplo, todo mês de janeiro vai ter reajuste, ou todo mês de dezembro vai ter reajuste. Existem esses dois formatos. Então, ele é algo que pode variar de acordo com empresa para empresa. O mais comum é depois de 12 meses, porque dessa maneira você presta o serviço durante o período e depois você afere qual vai ser o reajuste, o índice que vai ser aplicado para reajustar esses contratos.
Então, geralmente isso acontece através de 12 meses. E a minha recomendação para você, apesar de que também pode ser reajuste uma vez por ano, em janeiro é uma boa data, né? Virou ano novo, vida nova, preço novo. Ainda existe, inclusive, alguns contadores que usam o salário mínimo como referência para reajustar o contrato. Isso é vedado na Constituição, né? A Constituição veda expressamente você usar o salário mínimo como índice de reajuste, mas criou-se um hábito no mercado de você ter o salário mínimo como esse marco, não só o marco financeiro, mas o marco temporal, né? Mudou o salário mínimo, mudou o preço dos serviços. É possível fazer isso também. Então é outra prática de mercado que acontece comumente. A minha sugestão é você reajustar contratos com 12 meses, até porque se você segue o canal Contabilidade Consultiva, todo mês tem cliente novo entrando, então todo mês vai ter cliente vencendo aí os 12 meses de contrato e por isso aumentando os preços. É a minha recomendação para você. E para isso, é óbvio, utilize um bom software de gestão financeira. Aqui no nosso canal a gente tem várias recomendações. Inclusive, esses softwares, eles são expositores do nosso evento presencial do Contabilidade Consultiva ao Vivo. E todo ano você tem condições de encontrar diretamente com os diretores, né, com os líderes, e saber todas as novidades que esses sistemas trazem. Eles te ajudam a controlar o vencimento dos contratos, para que você não precise ficar controlando em planilha. Até porque planilha, às vezes, você erra um dado, entra um cliente, você esquece de colocar na planilha. Tem toda a falta de integração ali. Um sistema, um RP é bom para contadores, ele consegue fazer isso de uma maneira muito segura e você consegue fazer isso bem feito em bons softwares como o Omie, Conta Azul, Nibo, Bom Controle, os softwares de gestão financeira como esses e outros, ele permite você ter um bom controle financeiro dos reajustes, ok? Então, quando você reajusta contratos, geralmente se reajusta isso uma vez por ano, depois de 12 meses de contrato, beleza? Quem tem que cuidar do reajuste é você. É você enquanto empresa contábil. Não espera que o teu cliente vai lembrar você de reajustar um contrato. Cara, isso não acontece, gente. Na vida real, o cliente vai falar, opa, passou um ano aqui, o contador reajusta o contrato. Isso não acontece. Definitivamente isso não acontece. Você, enquanto empresa contábil, precisa defender seus interesses e fazer o reajuste desse contrato no tempo certo. E aí depende muito do tamanho da sua empresa contábil. Tem empresas de contabilidade que tem um departamento financeiro dedicado. Então, é o seu financeiro que vai fazer isso por você. Então, a pessoa ali responsável por cuidar de todo mês olhar o reajuste dos contratos. Dependendo do tamanho, você é o financeiro. Então, você vai ter que fazer esse trabalho. E é muito importante que você consiga aumentar os seus honorários nesse momento. Mas é o que você precisa cuidar de fazer esse reajuste dos seus contratos. Não deixa para quando lembrar na tua cabeça, não. Você tem que ter um processo recorrente para fazer esse reajuste de contrato para o teu bem, para a tua segurança. E vamos lá, como fazer o reajuste de contrato na prática? Vamos lá para o passo a passo. O primeiro ponto, o ideal é você ter um bom contrato de prestação de serviços. Você precisa ter um contrato que preveja expressamente como se dá esse reajuste de contrato. E eu vou te disponibilizar agora um presente para você, um modelo de contrato para você baixar. E nesse modelo já tem essas regras, vou ler com você aqui na tela para você conhecer essa sugestão para que você use na tua empresa contábil, caso você não tenha um bom modelo de contrato. Ainda que você não tenha um bom modelo de contrato, ou mesmo que aquele cliente que está na sua carteira, você não assinou o contrato lá atrás, quando ele entrou, e agora é meio desafiador você pegar o contrato dele, você ainda pode usar o Código Civil como referência para reajustar seus contratos. Claro que aí você vai para uma norma federal, uma lei, e aí com essa legislação você vai para uma discussão mais ampla, né? Quando você tem um contrato ele é bilateral, tem dois lados. Os dois lados concordam expressamente no critério de reajuste. E esse é o cenário ideal, esse é o nível mais profissional que você deve buscar. Inclusive, o Código de Ética do Profissional Contábil exige, na última versão, que todo cliente que você atende, ele tenha um contrato, né? Seja regido por um contrato de prestação de serviços. Então, é realmente importante você ter um bom contrato, como eu vou te disponibilizar para você aqui agora. Dá uma olhada aqui na tela. Então, esse aqui é o modelo de contrato de prestação de serviços contábeis que eu vou disponibilizar para você, para que você possa baixar ele no link que eu vou colocar aqui, fixado no YouTube. Você vai conseguir baixar esse contrato, você vai precisar colocar seus dados para você receber por e-mail essa pasta com todos os documentos. E aqui no contrato, ele tem todas as regras que vão nortear essa relação entre prestador de serviço contábil e a empresa contratante, ok? Inclusive, esse contrato, veja só, ele já está preparado para a reforma tributária. Ele já traz cláusulas para proteger você, por exemplo, sobre a necessidade de mudar o preço a hora que você tiver o CBS surgindo, né, vindo por fora do preço e eliminando o PIS e COFINS. Então, você vai ter que ter já no teu contrato a possibilidade de você expurgar o tributo antigo, PIS e COFINS, e colocar o CBS já a partir de 2027. Da mesma forma com o IBS, em relação ao ICMS e o ISS. Então, você tem que ter um bom contrato de prestação de serviços que te permita fazer mudança nos preços e renegociação.
esse contrato aqui, ele é maravilhoso, que ele vai te ajudar com isso. Presentão para você que segue aqui a Contabilidade Consultiva. Então vamos lá. De novo, aqui no contrato nós temos que ter uma cláusula que fala sobre reajuste. Eu mandei o Ctrl F aqui para mandar a parte de reajuste. O que esse contrato prevê de sugestão? Aqui ele traz aqui a parte da remuneração, que é a remuneração de serviços. Esse modelo do contrato, ele é um contrato que tem serviços contábeis e assessoria contábil, junto com assessoria financeira, ou também BPO financeiro, e junto com contabilidade gerencial, trazendo a lógica de um CFO. Então ele está no mesmo contrato com esses pacotes, e você pode retirar esses pacotes se você quiser, tá bom? Então aqui ele tem um preço. Logo abaixo, na cláusula do parágrafo 1º, ele tem o caso de inadimplemento. O cliente que não pagar, ele está sujeito a multa. E aí é uma outra história, a gente grava um outro vídeo para falar sobre sanções, régua de cobrança, inadimplentes. Se você quiser, inclusive, se você quiser esse assunto, coloca aqui no comentário, por favor, para dizer para mim se esse assunto é importante para você. Coloca aqui embaixo, por favor. E aqui ele coloca, olha só, vamos lá, a parte do reajuste. Os honorários mensais foram estabelecidos segundo o número de lançamentos contábeis, funcionários, notas fiscais, volume e faturamento apurado. O preço poderá ser revisado pelas partes sempre que a variação média trimestral for maior que 20%. Isso aqui é um outro assunto que eu vou falar mais à frente, que é sobre a readequação de contratos. Existe o reajuste de contrato, que é você reajustar pelos índices oficiais de inflação, para você garantir o equilíbrio econômico e financeiro, mas o grande salto não está em reajustar só pelo IPCA ou IGPM, está em você readequar o contrato para o novo escopo de serviços. Porque muitas vezes aquele teu cliente, ao longo de um ano, aumentou o número de funcionários, ele aumentou o faturamento dele. É a hora de você garantir que o teu contrato está cobrando proporcional ao volume de trabalho e o volume de risco que você está tomando. E a maioria dos contadores não faz isso. A maioria dos contadores simplesmente reajusta só pelo IPCA ou IGPM e deixa para lá. E aquele cara que tinha 8 funcionários agora está com 22 funcionários e você continua cobrando o mesmo preço como se fosse de 8 funcionários. Você já viu alguém cometendo esse erro? Então, tá na hora de acabar esse erro. Esse contrato, ele cria uma cláusula que te permite, é um direito seu como contratado, um direito seu de você reajustar o preço do seu contrato caso tenha uma variação acima de 20%. Então, isso aqui é uma cláusula de ouro para contratos, especialmente aqueles clientes que crescem faturamento ou crescem número de funcionários ao longo do ano. E não só em relação ao número de funcionários, por exemplo, ou então mudança de enquadramento tributário, se ele de repente sai do simples for lucro presumido lucro real, por exemplo, variação de quadros funcionários. Então isso aqui é uma cláusula de segurança para você, beleza? Temos aqui a cláusula do honorário extraordinário anual, que é outro assunto, não vou falar disso agora, é um outro assunto. Mas aqui a gente fala também dos índices de inflação, reajuste pela inflação, que ele coloca aqui nessa cláusula primeira. Ele coloca, olha só, o valor do contrato será reajustado, nesse caso aqui desse modelo, todo mês de janeiro, de acordo com livre negociação entre as partes, não podendo ser inferior à variação do índice de inflação do período. E veja só que isso aqui é um modelo de contrato, e aqui tem uma técnica. O contrato ele tem como objetivo dar para você, contador, segurança jurídica e econômica para você fazer o seu trabalho. Esse contrato tem algumas partes para te dar mais proteção. Por exemplo, ele coloca aqui que é mediante livre negociação entre as partes para permitir, inclusive, você ajustar um valor maior do que o índice de inflação. Porque dependendo da situação econômica, pode ser que a variação da inflação foi muito pequena, como inclusive acontece agora nesses últimos 12 meses aqui, né, de 2025, a inflação reajustou pouco, né? Talvez você queira reajustar mais. E aí você pode, com essa cláusula, você pode fazer esse reajuste fora desse índice de inflação, mas ele garante aqui que no mínimo vai ser reajustado pela variação de inflação do índice no período do contrato. E um ponto importante, veja que nesse contrato a gente não colocou índice. Os índices mais utilizados para reajuste de contrato são o IPCA e o IGPM, são os índices mais comuns utilizados. Eles têm valores diferentes, porque eles usam cestas de produtos e serviços diferentes para medir a variação da inflação. Um é mais impactado com a variação do câmbio, do dólar, outro é menos. Um é mais impactado para produtos de classe mais alta, outro de classe mais baixa. Tem todo um fundamento econômico. Mas o fato é, IGPM e IPCA, eles têm números diferentes. Com esse contrato, ele dá para você alguma flexibilidade de, caso você queira, é uma opção sua, de você usar o melhor índice de inflação que for adequado para você naquele ano. Porque tem ano que o IGPM é maior, tem ano que o IPCA é maior. Então, pegando até um exemplo aqui, ó, nesse período que estou gravando, o IPCA acumulado foi de 4,26%. Já o IGPM acumulado foi de 6,75%. Ou seja, o IGPM nesse período, ele reajustou mais do que o IPCA. Então, olhando do nosso ponto de vista de empresário contábil, para dar segurança para o nosso negócio, o ideal é que o reajuste fosse pelo IGPM.
porque vai dar um reajuste maior no preço, garantindo para você uma margem maior. Quando você tem um contrato com essa cláusula, você abre essa possibilidade. Agora depende muito da sua forma de proceder. Tem gente que gosta de colocar lá a alíquota específica, né? Desculpa, o índice específico, IGPM e IPCA, que são os mais usuais, ou cláusulas de contrato que deixam em aberto. Minha recomendação, deixar em aberto pode ser um bom caminho para você ter flexibilidade, lembrando que o contrato é mediante livre negociação entre as partes, então isso não impede você de reajustar maior, de propor um reajuste maior, especialmente considerando aquilo que eu te mostrei, que é a variação do faturamento, número de funcionários, enquadramento tributário, de tudo isso que pode acontecer da sua empresa. Então, esse modelo de contrato, isso aqui é ouro. Ele tem várias sacadas como essa para proteger a sua empresa. Por exemplo, proteger para você cumprir obrigações, pensa, pô, FDRI e FR4000. Para você fazer essa obrigação, o cliente tem que informar o lucro que ele distribuiu. Ele sai distribuindo lucro aí na empresa dele à torto e direito, como é que você vai saber? Ele precisa te informar. O contrato já prevê como você vai fazer essa obrigação para o cliente para te proteger, como você cumpriu a obrigação do E-Social, como você cumpriu a obrigação do SPED. Então, modelo de contrato ideal para você. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo rouco, mas comprometido com você, para te ajudar a crescer na contabilidade. O link para você baixar esse material e os outros que eu vou te mostrar tá aqui no link no YouTube, beleza? E vamos seguir. Agora que você tem um bom contrato que te dá segurança e te permite reajustar, é importante você definir como você vai reajustar esse contrato. Já te falei sobre os índices, você vai escolher o índice e vai aplicar sobre os seus preços. Você tem duas opções agora. Ou você tem a opção de comunicar o cliente antes do reajuste e, entre aspas, pedir autorização para o seu cliente para reajustar. Ou você tem a opção de já reajustar o contrato do cliente e simplesmente avisar que reajustou. Na minha opinião, como empresário contábil, e deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou dono da verdade, eu estou compartilhando o meu proceder como empresário contábil, da forma que eu faço, para você saber, e ver se faz sentido para você ou não. Não é o único jeito de fazer, não é necessariamente o jeito certo, é como eu faço. Mas na minha opinião, sempre quando eu fui pedir autorização para o cliente reajustar o contrato, o cliente criou objeção, ele criou problema. Poxa, eu não reajusto o contrato não, porque a situação tá feia, eu tô com muita inadimplência, o Brasil tá em crise. Sempre veio uma desculpa. O que a gente fez há anos e que resolveu muito esse problema? Eu simplesmente reajusto o contrato e mando uma mensagem lá no e-mail, lá no boleto, olha, o preço foi reajustado como previsto no contrato. Ponto final. Reajusta o contrato, uma mensagem simples reajustando. Pega como exemplo, cara, operadora de telefonia celular. A tua operadora te liga, fulano, tô te ligando para avisar que o seu preço vai ser reajustado? Pô, é óbvio que não. Se ela fizer isso, você vai criar um problema, um atrito. Da mesma forma, no nosso serviço contábil. Então, a minha recomendação para você é que você reajuste o contrato, mandando uma notificação para ele, óbvio, né? Pode ser no próprio boleto. Eu não faria grande alarde, porque está previsto no contrato. Ele assinou por isso. Então, se ele assinou, não tem celeuma. Se ele assinou, o reajuste é algo previsto e vai ser feito. Simplesmente reajusta o preço e ponto final. Inclusive, alguns contadores nem mesmo notificam os clientes. E do meu lado, eu nem julgo não, cara. Eu acho que faz sentido. Se o cliente assinou um contrato, está previsto o reajuste, reajustou o ponto final. Eu prefiro mandar um pequeno aviso no boleto, uma mensagem nessa cobrança, simplesmente para o cliente saber que houve o reajuste, mas ainda assim, jamais pedir autorização para reajustar. Esse é um erro que alguns contadores cometem, de pedir permissão. Não. Regra de ouro da vida. É melhor pedir perdão do que permissão. É melhor você fazer e depois você pede desculpa se algo deu errado do que você pedir permissão para tudo e não fazer nada. Então, guarda essa com você. É melhor pedir perdão do que permissão, beleza? Agora, se você quiser um modelo de comunicação para o teu cliente sobre reajuste de contrato, também tem, olha só, tá na sua tela aqui um modelo de comunicação, nesse caso aqui comunicando o reajuste do contrato, que o reajuste vai ser feito. O que está em vermelho aqui são campos para você alterar, porque dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que mudou o período do mês, um ano, enfim. Então esse documento aqui está para você usar como referência, você colocar como previsto na cláusula do contrato, informamos que o preço vai ser ajustado no mês base tal, no valor do índice tanto, então portanto o honorário vai para tanto. Aqui coloca até uma justificativa, vale ressaltar que a partir de 2026 teremos novas obrigações acessórias para manter em conformidade relacionada à reforma tributária. Então já estou educando o cliente, inclusive talvez justificando até um aumento maior que possa ser feito.
Apesar do aumento do escopo da assessoria, nós vamos absorver os custos operacionais e não vamos aumentar o preço para compensar essas obrigações. Então, estou colocando aqui no discurso para justificar para o cliente, caramba, estou jogando contigo, estou com você, agradecemos pela confiança, vamos seguir junto. Então, modelo de notificação, caso você queira reajustar o contrato dentro do índice de inflação. Agora, vamos falar sobre como reajustar o contrato acima do índice de inflação. É aqui que está o ouro dessa live de hoje, desse vídeo, que é você reajustar o preço do contrato conforme a situação do cliente, o escopo de contrato dele. E para isso é um trabalho que requer um pouco mais de esforço, porque não basta simplesmente você pegar o contrato do teu cliente e aplicar o preço, né, de reajuste. Você vai precisar fazer uma análise de como está o escopo de atividade desse cliente. E para isso tem mais um presente para você. Eu falei que essa live ia ser cheia de presente. Cara, eu estou fazendo ela rouco porque eu quero dar esse tipo de presente para você. Um modelo de planilha de análise de clientes, para você pegar aqui, listar todos os seus clientes, você listar, vou aumentar aqui o tamanho para você conseguir assistir melhor. Aqui você vai listar, se você quiser, o seu CNPJ, qual foi o faturamento no ano anterior, faturamento no ano atual, número de funcionários no dezembro do ano anterior, número de funcionários de dezembro do ano atual, preço do ano anterior, o preço atual. Então aqui você vai colocar uma análise para você ver quais são aqueles seus clientes que precisam reajustar o contrato acima da inflação, para você garantir que você mantenha o equilíbrio econômico-financeiro com esses clientes. E às vezes é básico um 80-20, sabe? 80% dos seus clientes você vai reajustar normal, mas tem uns 20% que vão reajustar mais do que os outros. E esses 20% geram um grande aumento de faturamento. Mas para isso você ou alguém do seu time precisa tabular todos esses clientes numa planilha e com isso você analisar qual é o preço deles. Agora, para isso tem que ter uma calculadora de preços. Mais um presente para você, modelo de calculadora da contabilidade consultiva, que vai te ajudar a precificar os seus produtos e serviços, tendo como critério regime de atividade tributário, atividade econômica, faturamento. Isso aqui é uma máquina que a gente criou, né, um algoritmo de cálculo de tabela de precificação referencial, lembrando que não é nada obrigatório, mas é uma tabela referencial em que com essa referência você vai poder cobrar o preço do seu cliente ou mesmo usar como âncora, como referência de precificação na hora de você negociar com seus clientes. E ela usa como referência as métricas de mercado. A gente fez uma pesquisa de mercado nas principais cidades. Então essa precificação aqui, ela considera uma precificação agregando valor para você, deixando margem de lucro e para o teu cliente pagando o preço justo. Não é pagando barato. Você é uma contabilidade consultiva para cobrar o preço justo. Se ele quer pagar barato, vai para a contabilidade online. Empresário de verdade, que tem uma empresa, não uma eu-presa, não pode ficar com contabilidade online digital. Tem que ter contabilidade consultiva, até porque em tempos de reforma tributária, ele vai precisar ser educado. Então agora você, como contador consultivo, você educa o seu cliente e cobra o preço justo. Então mais um presente para você, tabela referencial de honorários do Movimento Contabilidade Consultiva. E aqui você vai colocar todos os critérios e vai sair um preço. O que eu vou sugerir para você? Pegar esses clientes que mudaram o escopo e precificar. Qual seria o preço correto para esse contrato? E aqui essa planilha, inclusive, ela tem preço da assessoria contábil e preço do BPO financeiro. Porque talvez você tenha cliente que tem BPO financeiro, e aí BPO financeiro é outro assunto. Se você quiser falar sobre BPO financeiro, coloca no comentário aqui. Eu leio todos os comentários. Se você quiser, a gente faz uma live, um vídeo exclusivo sobre BPO financeiro. Especialmente nessa era da reforma tributária, passa a ser um serviço obrigatório. Então aqui agora eu vou te colocar qual o preço atual da contabilidade, qual o preço proposto. E aqui você vai avaliar se o reajuste for maior ou menor. Aqui você coloca alguma anotação. Caramba, essa empresa aqui é um grupo econômico, essa empresa a gente também que dá berlinda com eles. Você vai fazer uma anotação aqui, caso você queira tratar esses clientes. E uma vez que você tem clientes mapeados, aqueles que estão com preço defasado, com base na calculadora que eu vou disponibilizar para você, aí você vai fazer essa abordagem. E essa abordagem pode ser, inclusive, através desse modelo de comunicação. Eu falei para você, cara, essa live aqui, a live do Rocco, porra, essa live é um presente, cara. Olha quanta ferramenta estou disponibilizando para você. Aqui é um modelo de comunicação acima da inflação. Parei aqui, começou a chover torrencialmente aqui do meu lado, hein? Vou ficar isolado no escritório hoje, coisa boa. Gravar vídeo um atrás do outro, vai ser a sequência de vídeo do Rocco. É isso. Olha só, esse aqui é o modelo de comunicado para quem você vai ajustar acima da inflação. O que está nesse modelo? Justamente você prestando conta para o cliente como ele aumentou. Porque às vezes, galera, o cliente aumenta e nem percebe. Pô, acontece que a sua empresa contábil, especialmente com os contadores que fazem parte do Scale, do Master, nosso programa de acompanhamento individual, cara, o cara vai aumentando o faturamento, às vezes nem percebe. Se não é o meu time de escaladores
entrar em contato e mostrar no teu GPS, caramba, você aumentou seu faturamento, parabéns. Às vezes você nem percebe. O teu cliente também se comporta assim. Ele também progride ao longo da jornada e não percebe. Então, com esse relatório, com esse e-mail que você vai mandar, né, que você pode copiar e colar e botar no e-mail, ele vai ter clareza que houve um aumento de faturamento, que houve um aumento de número de funcionários. E voltando, cara, deu um raio aqui, parou tudo, voltei à gravação. Então, o que eu estava falando para você é que você tem um modelo de contrato de comunicação, que nesse modelo de comunicação você vai avisar para o teu cliente que o reajuste tem que ser feito acima da inflação, você fundamenta esse reajuste e cobra o preço justo do seu cliente. Então, qual é a minha recomendação? É você pegar esse modelo de notificação e você usar esse modelo de notificação para mandar por e-mail para os seus clientes. E dessa maneira, eles vão ter o preço do contrato reajustado. Na maioria das vezes, os clientes aceitam o reajuste. Quando você justifica o reajuste para eles, você usa o gatilho mental da razão, ele entende e aceita. Agora, quando você tenta aumentar o preço sem justificar, isso abre um espaço de debate e alguns clientes que nem iriam reclamar, eles acabam reclamando. Então, minha recomendação: pega os seus clientes, aqueles que mudaram o preço do contrato, clusteriza, agrupa eles por aqueles que precisam realmente ter o contrato reequilibrado, define esse novo preço usando a calculadora e manda notificação para o seu cliente para ele poder ser avisado sobre esse reajuste. E aí você vai começar, sim, uma conversa com aqueles clientes que pedirem uma condição especial. E aí, a minha opinião, é você ter jogo de cintura. É você entender o momento de alguns clientes. Talvez tem clientes no momento financeiro mais delicado, você vai flexibilizar mais. Outros clientes você tem que bater o pé firme, porque o cliente está crescendo, está prosperando, ele demanda você, mas não está, às vezes, com preço equilibrado. É fazer o teu trabalho de empresário. Poxa, Pedro, que chato, caramba. Faz parte de ser empresário, garantir que você tem contratos equilibrados. Ou você fazer isso, ou alguém do seu time fazer isso por você. Você pode delegar para alguém fazer, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Reajuste de contrato é um assunto obrigatório para você que é empresário contábil, e muitas vezes é nesse reajuste que você consegue aumentar o teu contrato, precificar bem, passar a cobrar um preço bom, senão você continua cobrando o preço antigo e vai ficando com um preço cada vez mais defasado, você passa a ter preços novos e crescer na contabilidade. Então, presentaço para você nessa live. O que eu estou disponibilizando de presente para você? Primeiro, o modelo de contrato de serviços contábeis preparado para a reforma tributária. Depois, vou disponibilizar para você o modelo de planilha para fazer análise de clientes, para saber qual é a adequação de cada um desses clientes em relação ao seu preço, o modelo de notificação de reajuste de contrato e o modelo de tabela de precificação, a calculadora da contabilidade consultiva. Quantas ferramentas incríveis você vai ter acesso, e para tudo isso, o que você tem que fazer? Você tem que ir aqui embaixo no link que está fixado nos comentários do YouTube, porque meu time colocou para você um link, uma página, você vai se cadastrar, vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, e com isso você vai receber por e-mail esse link. Nós só mandamos esse link por e-mail. É necessário você estar cadastrado na nossa base para você receber esse material rico e tão importante para você empreender. E com isso a gente termina a nossa live, né, nossa transmissão sobre reajuste de contrato. Eu te mostrei por que reajustar, como reajustar, modelos, cara, tudo que eu posso fazer para encurtar o teu caminho e ajudar você a crescer é o que a gente faz aqui no Movimento Contabilidade Consultiva. E o que eu quero te pedir agora é você deixar o joinha aqui embaixo para você dizer se você gostou dessa live, se inscrever no canal para você não perder nenhum tipo de conteúdo avançado como esse, e eu quero te encontrar pessoalmente, olho no olho. Existe um grupo de contadores que se reúnem no Contabilidade Consultiva ao vivo. São mais de 3.000 contadores presentes que vão nesse evento. E todo ano a gente se reúne para compartilhar estratégias práticas do campo de batalha. E esse vai ser um evento, um marco histórico. O primeiro evento nacional na era da reforma tributária. Você vai encontrar com os contadores que mais crescem no Brasil, debatendo como ganhar dinheiro, como se preparar na prática nessa nova era da reforma. Você não pode ficar de fora. Se você gosta dos conteúdos, imagina só o que é passar 3 dias inteiros comigo e com os contadores que mais crescem no Brasil. Você tem a oportunidade agora de garantir o seu ingresso, porque nós ainda temos cadeiras disponíveis, mas tem que fazer isso agora. Então toca aqui embaixo no link para você garantir o seu ingresso na Contabilidade Consultiva ao vivo. Eu quero te ver lá nesse mega evento para preparar você para o crescimento. Nos vemos no próximo vídeo. Avante!